A graça e a paz do Senhor esteja sobre todos. Nós estamos aqui com este momento de palavra de reflexão. O momento que o Senhor nos dá para que nós possamos trazer esta palavra, trazer esse momento para nós refletirmos durante tudo aquilo que nós fizemos durante o dia, as nossas ações durante os meses, durante o ano. Estamos já passando já o meio do mês de março e nós estamos vendo que tudo está correndo muito rapidamente e muitas vezes nós não entendemos tudo que está acontecendo, a forma que está acontecendo. Muitas vezes ficamos até sem noção do que será, de que maneira será, por que fazer, por que não fazer, por que acreditar, por que confiar, por que ter fé. Muitos que abdicaram da fé, muitos que têm deixado o seu estado emocional tomar conta da sua fé, achando que a fé é algo que você simplesmente fala e acabou. Mas aqui eu quero relatar algo para você, algo que Deus tem falado ao meu coração, e hoje Ele falava ao meu coração sobre a gratidão de crer nas promessas, acreditar que as promessas existem, que elas não mudaram e que elas terão uma determinação na tua vida, mesmo que isso te custe muitas vezes a vida de alguém, ou que muitas vezes você tem que perder alguma coisa, ou que muitas vezes você tem que passar por uma situação tão afiada, tão triste, que você não entende. Mas Deus está falando conosco nesta noite, que Ele continua sendo por nós. Ele é o único e suficiente Salvador, aquele que nos fez sermos cada dia mais vitoriosos quando cremos na Sua palavra e quando acreditamos que Deus não perde nenhuma oportunidade, que tudo aquilo que tem nos acontecido tem um valor imensurável para tudo aquilo que nós fazemos e acreditamos. E aqui a palavra que eu quero trazer é uma palavra conhecida, de uma mulher que, quando ela observava as coisas que aconteciam, ela quis abençoar, e no meio de toda essa bênção, algo aconteceu que ela não pediu, mas que veio de encontro àquilo que ela inesperadamente ela viveu e gostou daquilo que lhe foi prometido. Eu estou falando de uma mulher rica com seu marido idoso que viviam na cidade de Sunem, no sul da Galileia. E ali ela, vendo que o profeta, por várias vezes, nas suas viagens ali para o interior dessa cidade, ela quis hospedar por várias vezes esse profeta. E um dia, ela, tocada pelo Espírito de Deus, ela quis fazer algo um pouco a mais do que ela já estava fazendo. E ela disse ao seu esposo: por que nós não fazemos um quarto separado, um quarto onde este homem de Deus possa se sentir com um pouco mais de liberdade? E ela quis trazer esse local confortável para essa pessoa, para esse homem de Deus. E construiu para ele um cômodo anexo permanente ao lado da casa dela, com uma escada externa onde ele pudesse entrar e sair até o momento que ele desejasse e que precisasse. E o profeta, vendo que essa mulher o acomodou de uma forma tão aconchegante, ele um dia perguntou para o seu servo: o que poderíamos nós fazermos para essa mulher que tanto tem feito por nós, que tanto abriu mão de um espaço na sua casa e nos acomodou para que nós tivéssemos condições de estarmos debaixo de tanta viagem, tantas idas e vindas, estarmos aconchegadamente acomodados. E ele disse assim:
Então disse o profeta: que podemos fazer por ela? No 2 Reis 4:14. E Geazi, que era o seu servo, respondeu: ora, Senhor, ela não tem filho e seu marido já é velho. E aí o profeta quis abençoar a vida daquela mulher. E ele disse assim, disse a ela: chame-a. E quando ela chegou, o profeta, chamando ela, falou assim: por esse tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. E aqui nós conhecemos a história. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva, porque eu acredito que ela já tivesse feito de várias formas para tentar se conformar com aquela situação, que ela, embora fosse rica, ela não deixaria herança, e o seu marido, sendo velho, também não deixaria herdeiro. E ali o profeta disse para ela: tu darás à luz, e dentro de um ano você acolherás em teu braço essa criança. E isso aconteceu. E ela ficou grata a esse profeta, grata a Deus. E o tempo passou, e já tendo o menino crescido, um dia, ele trabalhando com seu pai no campo, o menino teve uma forte dor de cabeça. E tudo isso que eu estou te narrando é para mostrar para você o que muitas vezes nós não pedimos para acontecer e acontece. Qual seria a nossa proposta de decisão de que fazer, como fazer, de que maneira resolver? O menino reclamou de dor de cabeça e o pai pediu que os seus servos o levassem à sua mãe. E lá, quando o menino chegou, a sua mãe o abraçou e tentando acalentar aquela dor e tomando todas as medidas necessárias para que essa dor passasse. Esse menino morreu ao meio-dia. E aquela mãe, vendo aquela situação, aquele menino ali nos seus braços, ela não perdeu tempo em pensar, ela não perdeu tempo de resmungar, ela não foi se lamentar com vizinhos nenhum. A palavra que fala que sobre cujos joelhos ficou sentada até o meio-dia, essa criança morreu. E ela fez algo no seu ímpeto e tomando uma decisão rapidamente, porque muitas vezes nós temos que tomar decisões e essas decisões têm que ser rápidas. Nós não podemos ficar pensando nem chorando, porque são decisões vitais. E o que ela fez? Ela pegou aquela criança, subiu com essa criança até o local onde ela tinha feito para o profeta e o deitou na cama. E ali ela fechou a porta e saiu. E pediu ao seu esposo, que não sabia de nada, pediu que os seus servos preparassem para ela uma mula, uma jumenta, porque ela tinha que ir até o profeta. E a palavra fala que ele perguntou: mas por que você tem que ir até o profeta? Não é dia de festa, não temos que ir até o profeta ou sair aqui do nosso local. E ela falou: não faz mal, eu vou até o profeta. E ela pegou essa jumenta e ela foi, ela e um moço, ela foi em busca do profeta. Ela não perdeu tempo nem discutir com seu esposo. E nós sabemos que naquela época toda mulher, ela tinha que ser submissa a seu esposo, porque as mulheres naquela época não tinham poder de decisão, mas ela tinha algo para resolver, ela tinha algo para fazer, ela tinha algo que quando
ela quis fazer uma bondade ao homem de Deus, ela não esperou nada em troca. E é aí que está a questão. Muitas vezes nós fazemos algo para Deus, ou para a obra, ou para o próximo, esperando uma recompensa. Nós fazemos algo para que o Senhor possa nos trazer benefício próprio. E a palavra de Deus diz que quando nós fazemos ao próximo, nós fazemos para Deus. E Ele lá dos céus, Ele nos abençoa com a medida recalcada, sacudida, transbordante, 3 vezes mais. E ela, nesse momento, ela tinha que discutir esse assunto com alguém que entendia o que ela estava sentindo antes da criança chegar. Porque quando ela sentiu essa vontade de abençoar o profeta, foi algo de dentro para fora. E de repente, ela vê fugir das suas mãos aquela vida que lhe foi prometida. Ainda ela fala, no versículo 16, ela disse: não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E ele falou para ela que ela conceberia um filho. E os anos se passaram e isso aconteceu. E aqui nós entendemos que ela tinha algo que desabafar, ela tinha algo para resolver e ela tinha que ir na fonte. E é aí que nós erramos. Porque aquilo que ela tinha feito para o profeta não era para o filho vir, porque o profeta só quis recompensá-la. Ele quis agradá-la, porque ele sabia o custo operacional todo, o desencadear de fazer tudo aquilo para poder trazer aquele conforto para aquele homem de Deus. Porque eram duras as suas viagens. E ela sabia que com aquele homem de Deus, ela podia abrir seu coração. E antes que eu venha trazer alguma coisa mais do que aconteceu com a mulher sunamita, eu gostaria de falar um pouquinho de mim e de você. Muitas vezes nós queremos resolver os nossos problemas mal resolvidos, ou muitas vezes mal entendidos, vamos colocar assim, lamentando com pessoas, falando com pessoas. Em Tiago, fala que nós não devemos lamentar nem murmurar de nada. A palavra de Deus fala assim que nós temos que entrar no nosso quarto, cerrar a nossa porta e falar com Deus em secreto. Porque em secreto Ele nos ouve. E quando nós estamos atravessando uma frustração, que essa mulher estava frustrada. Pensa, o menino tinha vivido um certo tempo, mas de repente ele morreu nos próprios braços da sua mãe. E nós muitas vezes montamos todo um esquema, montamos uma empresa, o nosso sonho, nós fazemos planos. Eu mesma atravessei nesse final de ano uma situação que me trouxe para mim um transtorno financeiro, porque eu projetei algo para fazer e até então tudo estava certo, a confirmação estava certa, havia paz no meu coração e tudo se desencadeou para acontecer. Mas vieram algumas circunstâncias e ali eu pude entender que as formas são nas formas de Deus. E falando um pouco mais da minha história, eu tive que entender que Deus tinha o melhor para mim. E o melhor para mim não era aquilo que Ele tinha permitido eu passar, mas era mediante essa situação para mostrar que Ele sempre faz o melhor. Ele sempre tem o melhor para você. E muitas vezes, o que nós fazemos? Saímos distribuindo nossas lamúrias para o amigo, para o vizinho, para o parente, para o pastor, para a igreja. Se pudéssemos. Não, mas temos até pessoas que colocam na mídia e fala para todo mundo tudo que está pensando
tudo que está acontecendo, e ali nesse conto aumenta um ponto e todo mundo comenta sobre tudo aquilo, todo mundo dando opinião, e você se vê perdido em meio à situação. Essa mulher fez o contrário. Ela foi procurar aquele que era responsável pela promessa. E eu quero falar para você nesta noite. Nós temos um Deus Todo-Poderoso, no qual nós temos uma promessa. Aquele que enviou seu Filho amado para morrer por mim e por você. Que nos prometeu que todo aquele que cresce nele e confiasse e o aceitasse como único e suficiente Salvador por morte de cruz, não passaria pelas situações, e se passar pelas situações, que nós teríamos vitórias. Essas vitórias que nós temos que acreditar e confiar, porque todas as situações, todas as maneiras, tudo que nos aflige, tudo que nos absorve, tudo aquilo que nos desafia, é para nos matar. Nós não temos nada que nos favoreça quando vem em condições de situações financeiras, de saúde, emocionais, relacionamentos, quando nós temos sociedade, quando nós temos amizade. Nós sempre esperamos que o próximo faça por nós. Nós sempre esperamos que o próximo possa nos devolver aquilo que muitas vezes nós queremos que ele sinta. E sentimos na realidade. Mas a verdade dura e crua, como fala o ditado popular, é que nós nos frustramos porque pessoas, em meio a situações de ver um amigo, normalmente se retira. Normalmente deixa você à mercê de qualquer vento que te leve. Porque afinal de contas, as pessoas não querem ter responsabilidade. E nos dias atuais nós estamos vivenciando fatos e fatores que correspondem a essa ilustração que eu estou dando de uma mulher, de um fato que aconteceu com um profeta conhecido, no qual ela não reclamou para ninguém, nem para o seu próprio marido. Ela foi na fonte, e aí está o nosso erro, porque muitas vezes nós até esperamos da fonte, mas não acreditamos nela. Muitas vezes nós oramos para Deus, eu oro para Deus, mas eu não recebo. Sabe por quê? Porque não acreditamos, porque não temos fé suficiente para poder entregar todas as nossas situações, todas as nossas desilusões, todas as nossas condições, sejam elas quais forem, porque são tantas hoje em dia, que se nós ficássemos aqui enumerando, nós estaríamos aqui perdendo o nosso tempo em falar naquilo que não deve. E é o que nós fazemos. Quantas vezes perdemos tempo falando de coisas que perdemos, situações que atravessamos, infidelidades, pessoas que nos enganaram, pessoas que nos roubaram, pessoas que muitas vezes falaram mal de você. E durante todo esse percurso da tua vida você perde mais tempo em falar coisas que se passaram, em que houve perda, do que você falar daquilo que você espera que Deus vai fazer. E aí eu te pergunto, você está crendo no quê? É muito fácil você dizer assim, eu creio em Deus. É muito fácil você falar, eu tenho fé em Deus. A que ponto? A que condição? Quando nós temos uma situação favorável para acreditar em Deus, é tudo fácil. Mas quando a situação é desfavorável, quando a situação envolve morte, quando a situação envolve pessoas queridas, amigos, aquelas pessoas em que você confiava e você colocava a tua vida em risco por elas, a situação de você muitas vezes descobrir que você não tem muito tempo de vida, como que fica tudo isso? Daí nós recorremos, como os médicos, muitos deles falam, agora somente um milagre. Milagre esse, que é capaz de acontecer
para aquele que crê, porque aquele que tudo pode mudar a tua história, pode mudar a tua vida. Como mudou dessa mulher? E ela não quis ficar discutindo com o marido, com o servo, com o prefeito, com o vereador, com nada. Ela foi na fonte. E hoje nós temos uma fonte. Quando Jesus Cristo abriu aquele braço na cruz e ele disse assim: está tudo consumado, para mim e para você, ele estava te entregando uma senha. A senha daquilo que você é capaz de fazer. A senha da dor que ele passou para dizer: você, Geraldo, Luiz, José, Maria, Cida, está na tua mão. Acredite, creia, confie. Está difícil, mas acredite. Eu estou te dando a senha, está tudo consumado. É você crer. Eu paguei o preço por você, eu paguei. Aqui está a vitória que eu estou te entregando. É você acreditar. Nós não estamos aqui falando de religião, nós estamos aqui falando de um Deus que entregou seu filho, único filho, para poder dizer: eu amo aqueles que eu fiz, as criaturas que foram feitas à minha imagem e semelhança. E se você analisasse você um pouco, você vai ver que você tem muito mais critérios de bondade, de fazer bondade, do que de fazer maldade. Você tem muito mais ações de querer fazer, sabe, pelo próximo, do que maldade. Muitas vezes você pode estar pensando: mas eu não posso fazer nada. Não, é o contrário, você pode. Uma palavra tua salva uma vida. Um abraço teu cura. Uma, hospitalidade como essa mulher fez para aquele profeta. Uma generosidade de fazer um prato de comida de alguém que bate na tua porta. Uma família que está passando por uma situação. É muito fácil você fechar os olhos. É muito fácil você deixar para o próximo. Hoje eu não tenho condições. É muito fácil empurrar para frente. Mas aqui eu estou dizendo que quando nós temos um problema, nós temos que resolvê-lo debaixo desta fé, debaixo deste amor que Deus nos dá, esta coragem que Deus nos habilita a sermos mais que vencedores. Olha bem, essa mulher pegou aquela jumenta e ela teve que correr. Havia uma vida em jogo, era do seu filho, e pelo ponto de vista dela, o menino estava morto. E ela teve que correr contra o tempo, porque ela tinha um assunto muito sério para resolver. E muitas vezes nós deixamos esses assuntos sérios para resolver, do nosso emocional, do nosso físico, do nosso espiritual, a nossa alma que está gritante, a nossa alma que está, sendo amassada por uma situação, sendo apertada por uma situação que você já não encontra mais, que psicólogos não podem resolver, que médicos já disseram, já bateram o martelo. Mas eu quero te dizer nesta noite, há um Deus que está olhando para você agora e para mim. E Ele está vendo a disposição que você está tendo para tentar resolver esse problema. Eu não posso resolver o teu problema, mas tem um Deus que tudo pode para fazer você sair desta condição que você está aí, muitas vezes preso, algemado, acorrentado, amargurado, dizendo: é o fim. Não, não é o fim, não. Você está correndo contra o tempo, como aquela mulher, porque ela amava aquele filho. Ela não esperava ser mãe, mas ela aprendeu a amar aquele filho. Aquele filho tinha um significado para ela. Jesus Cristo tinha teve um significado muito forte para Deus, porque Ele morreu em nosso lugar, para que hoje eu e você tivéssemos essa condição de, mesmo em meio a situações adversas, aonde não te tem espaço para você lutar, Deus te dá um fôlego para você respirar e dizer: eu consigo. E ela, sabendo que não era fácil chegar, porque ela estava numa distância boa, ela correu. E quando de longe o profeta enxergou aquela mulher, e ele disse ao seu servo: não é a sunamita que vem lá? E o seu servo desceu e foi ao encontro dela.
E quando ele a encontrou, no 26, no versículo 26 está dizendo assim: corre ao seu encontro e diz-lhe, vai com ela, vai tudo bem contigo, com teu marido e com teu menino? Isso servo de Geazi o profeta, isso servo Geazi do profeta Elias. E disse ali, ela, chegando, pois, ao homem de Deus, abraçou e disse, está tudo bem. E ele, quando viu aquela mulher ali se prostrando, ela disse, chegando, pois, o homem de Deus ao monte, abraçou os seus pés, então se chegou Geazi para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse, deixa-a, porque a sua alma está amargurada. E eu quero te dizer algo aqui. Nós sabemos que a alma dela estava amargurada. E o homem de Deus a reconheceu. Por quê? Porque ele sabia o que ela estava passando. Talvez a tua alma esteja amargurada de uma forma terrível. Talvez a tua alma está tão triste e abatida que ninguém consegue enxergar. Mas eu quero te dizer que há um Deus que está vendo ela agora. E me perdoe, aqui não é o profeta Elias, não, é Eliseu. É que os dois andaram muito tempo juntos. E Geazi era seu servo. E quando Eliseu olhou aquela mulher amargurada, ele disse ao seu servo, deixa. E ela foi até o profeta e disse, pedi eu ao meu senhor algum filho? E eu disse ao meu senhor, não me enganes. E o meu filho morreu. E nós sabemos que a conclusão dessa história, ela estava muito angustiada. Nós sabemos que entre a mãe gerar um filho e enterrar o seu filho, e entregar assim para a morte, uma criança que saiu para brincar, para curtir ali um tempo com o pai, é muito doloroso. Mas nós sabemos que Deus tem os seus propósitos e as suas formas de agir. E quando ela perguntou aqui para o profeta, não me engane, porque o menino está morto. E o profeta disse para ela que ele não havia morrido. E a conclusão da história é que ele mandou o seu servo que levasse o seu bordão e colocasse sobre a criança. Mas ela falou, não, Senhor, não, porque quem me prometeu foi o Senhor. Então eu quero trazer para você a fé dessa mulher. Eu quero trazer essa determinação. Ela não queria um não, ela queria uma resposta. E toda a sua expectativa não era, talvez, de entender por que o menino tinha morrido, mas a sua expectativa era de ter uma resposta. Por que, Senhor? E muitas vezes, dentro dessa expectativa que você está vivendo, você talvez não esteja entendendo qual seja a resposta de Deus para você. E a resposta veio aqui no versículo 30. Porém disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Ela veio até ele, naquela jumenta. Imagina,
você ter que pegar um carro e viajar para buscar aquele que te prometeu. O desespero, a ansiedade de ter uma resposta. E eu trago esta palavra para você e para mim, porque o Senhor está falando comigo também. Essas perguntas que você tem feito para Deus. Ai, Senhor, por que não acontece? Porque tudo tem um tempo, tudo tem um porquê. E talvez esse modo dessa situação seja a condição para que você obtenha as respostas tão esperadas. Porque vai reviver essa promessa que está na tua vida. Você vai encontrar essa pessoa que você tanto almeja. Você vai resgatar a tua empresa que você tanto quer que ela cresça. Você terá o emprego que você um dia se esforçou tanto para chegar aonde você chegou e parece que todas as portas estão fechadas. O Senhor aqui que se faz presente aqui nesse local onde eu estou, está dizendo para você, o Senhor tem promessas de restauração, restauração de famílias, restauração de casamento, restauração de emocional, a cura interior da tua alma, porque quando a alma está abatida, o teu corpo adoece. O desejo talvez de você sorrir, de você se alegrar por uma simples causa, a liberdade de estar livre de uma situação que te algemou por tantos anos. A palavra de Deus nos diz que as coisas que para trás ficaram têm que ser esquecidas. Então não lembre das coisas que para trás ficaram, mas viva a nova. Aquela mulher foi até o profeta porque ela sabia que ali, da mesma forma que ele prometeu para uma mulher que não tinha condições de ter um filho, Deus fez o milagre acontecer. E o milagre se repetiu. Porque quando ela deitou o menino na cama do profeta, ela sabia que ali tinha uma resposta. E a resposta foi que o menino foi ressuscitado. Ele reviveu. Ele reviveu. E nós sabemos que quando Deus nos entrega algo, nós temos que preservar esse algo. Ela sabia quem buscar, de que maneira buscar, aonde, até onde chegar, e todo o esforço que ela podia lançar nessa busca, ela o fez. E eu quero te dizer algo. Deus está olhando o teu esforço nesta noite. O que realmente você deseja? Deixe para trás as coisas que ficaram. Se te magoaram, perdoe. Se lançaram para você palavras que te faz recordar e você se entristece, deixe para trás. Viva o novo. Viva o que Deus quer que aconteça na tua vida. Nós sabemos que todas as coisas se fazem novas a cada manhã. A palavra do Senhor se renova a cada manhã. Mas nós muitas e muitas vezes vivemos e vivenciamos o velho. E o velho não nos traz alegria. O velho só nos traz recalques. Só nos traz aquilo que nos fizeram um dia sofrer, chorar, se abater e esquecer que estamos vivos para viver as promessas, o melhor que Deus tem, o melhor que Ele fez, eu e você. E aqui debaixo dessa palavra, que o menino se levantou e aquela mãe pôde ter alegria novamente de ter o seu filho vivo em seus braços. Ela buscou em tempo certo, sem perder tempo, nem com o seu próprio esposo, de discutir o assunto. Que possamos aprender essa lição, que possamos entender que tem situações que nós temos que tratar com o dono de tudo, o dono do mundo, o dono de mim e o dono de você, o dono dessa situação. Talvez esse percalço que você está atravessando
É o meio de você buscar a fonte. Ela foi atrás da fonte. E Eliseu tinha a resposta para ela. Porque ela perguntou para ele: eu não te pedi filho, mas o Senhor me prometeu. Você não pediu esse problema, mas Deus te fez uma promessa. E dentro dessa promessa veio o problema. Então entenda que nem sempre nós teremos 100% de tudo. Mas nos percalços dessas promessas que Deus fez, tem situações que nos tornará mais do que vencedores. Tem situações que temos que passar. Então pare de resmungar. Tudo faz parte do nosso cotidiano. Os altos e baixos. Você não tem um dia igual ao outro. Mesmo que nós quiséssemos voltar nesse domingo, a tudo que nós passamos, de bom ou de ruim, nós não conseguiríamos. E mesmo que se voltássemos, não seria da mesma forma. Então entenda, a cada dia tem o seu mal, diz a palavra. Quando nós nos levantamos, nós temos que vencer esse mal. E temos que vencer o inimigo das nossas vidas, que tenta nos afligir e trazer para nós pensamentos negativos, pensamentos para fazer nós desanimarmos, desistirmos das promessas que Deus nos fez. Mas o Todo-Poderoso, o Deus, aquele que faz todas as coisas, Ele quer dizer para você e para mim nesta noite: eu sou aquele que faço todas as coisas. E na minha mão está o deixar ir e o permanecer. E Deus nesta noite quer dizer: permaneça em mim. Não deixe ir a promessa que Ele te fez, porque ela está viva. Ela é tua. Ninguém pode roubar. Ninguém pode tirar. Nós sabemos que todas as coisas colaboram para aquele que ama a Deus. Há um propósito em toda essa história. Havia um propósito. Aquela mulher era rica, não lhe faltava nada. Mas, no fim de tudo, ela não tinha um filho. E toda essa situação foi para provar a sua fé. E ela buscar no local certo. Buscar a resposta para quem tinha condições de dar a resposta para ela. O profeta, que havia profetizado na vida dela. Deus profetizou algo na tua vida. Deus profetizou que você é filho dele. Não importa a situação. Nós não estamos aqui qualificando a situação, se é baixo, alto, médio. Não. O importante é que você até o dia de hoje sobreviveu a todos os fatores dos desafios. E a partir de hoje, você estará pronto a entregar todos esses desafios no altar do Senhor. Buscar nele essa coragem que você teve para chegar até onde chegou. Então não desista, não abaixe tua cabeça e tenha certeza, Deus é por você, Deus é por mim, Deus é por nós. E que você possa, por mais difícil que seja, entender, há uma busca certa, há um caminho certo. Nesse caminho não tem atalhos. E se os atalhos vierem, se desviem dele. Se pessoas vierem ao teu encontro para te desanimar, te desmotivar, a palavra nos diz que aquilo que não nos ajuda, nos atrapalha. Aquilo que não edifica, impede a tua caminhada. Deixe de lado. Não fale nada. Muitas vezes ouça e deixe de lado. Muitas vezes o silêncio fala mais do que muitas palavras. Fale pouco de você, fale menos dos outros e fale mais do que Deus tem para você. E você verá que toda essa situação mudará de lugar e você será muito vitorioso. Em todos os segmentos, Deus te deu uma inteligência, uma condição de entender que quando Ele age, não tem quem impeça. A última palavra vem dele. Seja na qualificação do problema que você estiver atravessando. Está tudo com Ele. Então é nele todas as coisas. E tudo que é bom, perfeito e agradável, parte do Senhor. Que você possa acreditar nessa palavra. Você que não conhece essa palavra ainda, acredite. Você que não tem Jesus, que você possa aceitá-lo no seu quarto. Entra no seu quarto, fale com Ele. Chame o Espírito Santo de Deus. Fale para Ele: eu quero aceitar esse Jesus que morreu por mim na cruz. Eu reconheço que eu sou pecador.
e que eu preciso dessa ajuda tão expressiva de amor que foi demonstrado por mim. E você verá que muitas coisas acontecerá na tua vida. Muitas coisas chegará na tua vida. Não é o fim, não. É apenas o começo de uma grande história que Deus tem para cumprir em tudo que você tem visto, ouvido, porque Deus é fiel. Continuará sendo fiel quando você crer que todas as coisas não dependem dele. Está tudo pronto. Quando ele fala assim, no Pai Nosso, e venha a nós o teu reino, o reino dele está na tua mão. E depois fala assim, seja feita a tua vontade. Primeiro o reino dele na nossa mão, porque ele nos fez com esse reino que ele quer que nós reinamos na vontade dele, em tudo que ele tem feito para que eu e você possa ser mais do que vitoriosos. Então, não desanime, não abaixe tua cabeça, seja ela qual for a situação. A sunamita sabia em quem ia buscar, a resposta veio e ela pôde ter, debaixo daquela palavra que foi dada para ela, num momento tão inesperado, de ter um filho em seus braços, ela pôde entender que todo processo tem um prazo, e todo esse prazo nós temos que cumprir, seja ele doloso, seja ele de alegria. Uma coisa nós temos que entender, Deus é por nós, e ele nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar. Que você tome posse desta palavra, que a partir de hoje, toda essa situação que você está atravessando, você deixe no altar do Senhor, porque é uma palavra de edificação, para renovação das nossas forças, porque nós temos um mediador que é o Espírito Santo, que está aqui intercedendo por mim e por você, com gemidos inexprimíveis na presença do Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor fará a obra completa na tua vida. E encerrando esta live, eu gostaria de fazer uma oração pela tua vida e por onde esta live passar, que haja libertação de vidas, de casas, de pessoas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Pai, eu entrego cada vida que está aqui comigo. E aonde este vídeo, Senhor, passar pelas vidas, Pai, ó Deus, que este vídeo chegar, que o Senhor possa trazer a confiança que aquela mulher teve, de colocar aquela criança morta na cama do profeta e buscar a solução. Ela não perdeu tempo de ficar se lamentando, mas ela buscou a resposta. Que estas pessoas possam buscar a resposta em Ti, que possam esperar as respostas no Senhor e que elas sejam vitoriosas. Eu profetizo em cada vida a vitória para cada pessoa, independentemente de cada situação. E que elas possam entender o grande amor que o Senhor tem por cada um de nós, Pai. É o que eu te peço neste momento. É que eu te agradeço neste momento, no nome santo de Jesus. E no nome dele eu agradeço. Que você tenha uma noite abençoada, uma noite de paz, uma noite de alegria. E que você fique debaixo dessa alegria. Shalom Adonai.